Notícias, traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 9 minutos. Um bom dia para você que se encontra na www.radiovirtual.com.br. 10 horas mais 9 minutos. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 11 de 2022. 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças e também da padroeira do Brasil, Nossa Aparecida. 10h10, um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria hoje, para quem nasceu no dia 11 de outubro, parabéns, tudo de bom. Feliz aniversário, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Terça-feira, véspera, feriado, todo mundo aí se preparando, né, para o feriado de amanhã, né? E também nós temos aí o Dia do Professor chegando, né? Mas outubro é o mês de comemorações. Comemorando, André Lima, bom dia. Maria Clara, bom dia. André Louro, lá eu chamo de Lima, Louro, olha que coisa. Trazendo quinta para terça, não. Bom dia, André Louro. E sendo homenageado aí, sendo confundido com o meu xará, não tem mal nenhum. Bom dia, Márcio Chaves, bom dia, Maria Clara, bom dia, André Lima. Bom dia, minhas princesas. Tá bem improviso você está espetacular, tá bem improviso. Muito obrigado. Tá bem no tênis, tá? Vai de volta. Falando nisso, eu tenho notícias do tênis. Bom dia, minhas princesas, Fabiana e Helena. Bom dia a todos que nos assistem, nos dão essa honra de participar um pouquinho do seu dia. Vou dar um bom dia especial ao meu sobrinho Lucas Louro, né? Sagrou-se campeão pelo Internacional de regatas. Hoje o Internacional é campeão juvenil de clubes, né? No estado de São Paulo. Então ele venceu lá. Normalmente são... É como na Taça Davis, né? São 2 jogos simples e um de dupla. Mas ele e o parceiro dele ganharam os jogos simples. Acho que não teve nem a dupla. Se eu não me engano, o jogo dele foi 6-2, 6-0. O Romboli também venceu bem e sagraram-se campeões interclubes do estado de São Paulo. Ele jogava também, Márcio, foram campeões regionais pela FUPS em Santos, né? Dos jogos regionais. Mês passado, e esse mês os Jogos Abertos estava sendo em São Sebastião, mas aí o Lucas teve que optar, ou ele jogava pelo Inter ou jogava por Santos. Ele veio jogar pelo Inter e aí o Santos perdeu a final dos Jogos Abertos aí, e o parceiro dele, o Raí, também machucou e teve que abandonar, e os reservas não conseguiram substituir a altura. E aí, mas chegaram na final. O Santos há muito não ganhava os regionais, ganharam os regionais e chegaram na final dos Jogos Abertos, que foi em São Sebastião. Não é aquilo, né? Um se sagra campeão e outro é vice. Um ganha, outro perde, né? Não tem como. No final é isso. Só no Brasileirão, que é ponto corrido, caso contrário. Um ganha, outro perde, não tem como. Parabéns, então, aí os atletas do tênis que se sagraram campeões, e os vice também, né? Nos jogos que se sagraram. Por isso que você tá raquetando hoje com... Não, o Lucas sempre foi bastante exitoso aí na carreira, né? Mas esses últimos dias aí também ganhou no tênis clube final de duplas, também foi campeão, já foi campeão algumas vezes da tribuna. E esse ano de novo aí, só que esse ano na simples ele perdeu, acho que na semifinal, e ganhou a dupla. Você percebe se ele observa o tênis assim, pretende seguir carreira? Já pretendeu mais, agora ele descobriu que tem um negócio de sair à noite, tá dando umas aulinhas aí, ajudando os professores com algumas lá no Internacional.
E está fazendo faculdade de administração, então eu acho que você vê que o Lucas fez 20. O campeão, o número 1 do mundo hoje, o Alcaraz, o espanhol, é 1 ano mais novo que o Lucas. Então o tênis, como todo esporte, né, ele exige cada vez mais que você chegue mais precocemente, né? Mas, não sei, de repente, ele já teve mais predisposto a... Todos os esportes exigem muito nessa questão, a gente fica pensando no psicológico também, né? Uma pessoa de 30 anos enfrentar uma final. Exige demais, né? O psicológico. Quando você reduz isso a essa idade, você está colocando um jovem, um adolescente vivendo. Você vê que isso que você fala difícil você ser muito assertivo. Mas tem razão nessa. Porque você vê a Bia Haddad, ela sempre foi muito inconstante. A nossa número 1 hoje, se eu não me engano, ela tá entre as 10. O Brasil nunca teve, né? Acho que na época da Maristela Bueno não tinha o ranking que você tem hoje da ATP. Também não sou tão tenista assim, né? Mas o Brasil nunca teve uma mulher na posição que ela tem hoje. Muito embora, repetindo, a Maristela Bueno é incomparável até então, né? Mas a Bia chega, mas ela não chega precocemente. Ela já teve afastada por doping, ela já teve momentos de oscilação muito grande na carreira e tal. E agora ela atingiu uma maturidade muito grande. Bateu a número 1 do mundo, acho que em Melbourne. Ou foi no US Open? Não, acho que foi em Melbourne. Mas ela tá num outro nível de tênis e assim, depois de um certo tempo, né? O Federer também, acho que ele muito novo, mas ele foi atingir esse nível extremo que ele atingiu, talvez o maior tenista da história, também não foi assim. Com 18, 19 anos. Ele chegou com 25, 26. Pressão muito forte, não? Sem dúvida. Vamos às matérias desta manhã de terça-feira. Destaque para as principais notícias do dia 11 de outubro de 2022. A Band realiza debate entre candidatos ao governo do estado no segundo turno. Ontem tivemos um debate da Band de uma forma totalmente diferenciada, né? O debate mais liberdade para os candidatos. Lógico, a gente entende o formato porque são dois, né? Então fica mais fácil você ter uma situação de mais liberdade. Com mais candidatos no debate, você tem que acabar engessando um pouco, né? Para que se tenha igualdade para todos, né? Mas, sem dúvida, o formato do debate ontem favoreceu bastante os candidatos poderem. E aí a gente não sentiu pelo menos eu não senti essa questão dos cutucões, né? Daquela coisa de um ficar apontando o outro de uma forma muito veemente e sair da linha de uma coisa de respeito ali. Eu entendi que ambos acabaram se respeitando e colocaram mais as propostas, né? André. Primeiro, não sei se você é o homem da comunicação, eu não consegui assistir pela Bandeirantes, eu tive que colocar na Band News. Eu não sei se em todo lugar foi assim. Tava passando. Passou em todo, inclusive na Rádio Bandeirantes, algumas. Na TV, no canal aberto da Band, eu acho que não passou, pelo menos. Eu acredito que sim. Eu, como sou um homem da comunicação e da internet, eu estava na internet. Eu acompanhando pela muito bom. Internet, né? Mas então, TV aberta perdeu um telespectador. Eu podia passar sem essa hoje. Então, falando do debate, acho que o que diferencia para mim não é o modelo. O modelo é bom, mas esse mesmo modelo foi utilizado na final na final, tô com você tá com final, o esporte na cabeça ainda aí. Mas nos debates, por exemplo, nos Estados Unidos, que tiveram esse mesmo modelo lá entre o Biden e o Trump, você não conseguia prestar atenção em que nenhum nem o outro defendia, porque um interrompia o outro e desagradável.
né? Como foi o debate do Lula com o Bolsonaro, onde nem tinha essa previsão, ainda no primeiro turno, então um interrompendo o outro, ou do Lula com o padre Kelman, que de padre não tem nada, mas Bom, então eu acho que ali, muito mais do que a questão do formato, que eu gosto bastante, foi a questão da educação dos debatedores, do preparo deles. Então, o Tarcísio, o Haddad inclusive menciona isso no momento do debate, que ele vai criticar o governo Dilma, e ele fala, pô, mas eu, que sou do PT, tive 1 ano no governo da Dilma, você teve 4 anos. Então você não pode falar mal dela hoje, porque você costuma elogiá-la e tal. Então eles têm esse debate, mas o interessante é que são 2 caras preparados, né? O Tarcísio não chegou ontem e nem o Haddad. Então eles são homens que têm essa relação com o poder, de ocupar ministério, de ocupar espaços importantes de gestão pública, sabem do que estão falando, se prepararam. O Tarcísio, mesmo não sendo de São Paulo, você vê que ele menciona pontos do metrô, conheceu, estudou para estar ali. Então acho que o debate foi no alto nível. Não concordo com você quando disse que não teve cutucões, como teve, mas teve de forma educada, elegante. No final se cumprimentaram e o mediador, né, o moderador do debate, ele acaba fazendo um elogio também. O mediador desaparece no debate. Né? É porque não precisa. Quando você tem 2 pessoas educadas, quando um fala, o outro escuta. Nós aqui, você fala, eu escuto, você... Seria, mas você fala e eu escuto. Mas nós tivemos aí, concordo com você, pouco aparecido, muito pelos candidatos, né? Que as pessoas não um lugar de conhecimento, de abrir os leques, de falar sobre as suas propostas. Né? Não, e tecnicamente, né? O Tarcísio diz, olha, eu vou fazer, o Haddad espera, e quando vai falar, ele fala, mas isso, cara, tecnicamente, se não está no orçamento nem do Estado, nem da Federação, então, como é que isso como é que você vai executar? Eu quero saber. Aí depois, quando ele volta, ele foge, mas ele já traz uma outra, assim, então não tem buraco, os caras tentam preencher. Aí eu acho que ficou sem resposta o Tarcísio, mas aí ele já traz um outro tema. Mostra um outro ponto. Então, assim, os 2 demonstraram preparo, os 2 demonstraram educação, elegância. Eu acho que o povo merece isso. O povo não merece trogloditas se degladiando para que... Porque aí, quando tem 2 trogloditas, um fica xingando o outro, e não aparecem as propostas, não aparecem esse tipo de questionamento que o Haddad fez. Mas de onde tu vai tirar o dinheiro? Pô, porque não dá e tal. Então, e aí um vem, o outro vem, e o enriquecimento do debate propicia que o eleitor tenha mais condições de escolher quem é o melhor candidato para gerir o Estado pelos próximos 4 anos. Que é o contrário de que quando que eu mencionei o Biden com o Trump, pô, tu tem que dar uma procuração em branco pros caras, né? Para quem você... vou dar procuração em branco para quem? Vou dar pro Márcio, que eu conheço, né? Mentira, não tô dando nenhum problema. Você não vai fazer isso, se der, acabo de revogar. Não, não vou usar isso ao meu favor. Não viu? Vou usar isso ao meu favor. Então eu acho que, além de demonstrar... Porque só demonstrar educação e elegância não vale nada. Não, conteúdo. Já é um bom começo. Não, já é um bom começo que a gente não é obrigado a ficar assistindo pancadaria e nem boçalidades de um lado e do outro. Mas eles propiciaram que a gente entendesse as suas propostas. Quando eles discutem questão de privatização ou não de Eletrobras, de Sabesp, não é só privatizei, não privatizo, não privatizo, estatizo ou não. O que de bom e o que de ruim que traz o privatizar ou não privatizar. Né? Então, assim, os caras conseguiram discutir, talvez... Deram elementos, né, para que ambos... talvez fosse necessário até mais tempo, para que eles pudessem
trazer mais elementos ainda. E acho que com o próximo talvez eles consigam. Mas acho que já foi um termômetro bem interessante de conteúdo. E eu acho que o Estado de São Paulo tem aí 2 propostas para escolher. E assim, tendo condições de escolher proposta e não simplesmente uma torcida. Eu torço contra o PT ou eu torço contra o candidato Bolsonaro. Né? Então, eu penso, eu observei assim, que a menor participação do jornalista, da imprensa, tempo Nossa, para os o café candidatos. gelado fica maravilhoso, né? É outro nível. Então, quando você tem os jornalistas não participando tanto e deixando mais o tempo para os candidatos pensarem, eu acho que você deixa na condução dos candidatos. E achei um modelo mas interessante. Jogo bom, o juiz não precisa aparecer, né? Então, eu acho E que juiz bom não faz questão de aparecer. Quanto menos você tiver intervenção ali, mais você deixar fluir o debate, foi o que aconteceu no debate. Mas não é só o... Eu falei um negócio aqui, mas eu vou até dar uma arrumadinha. Não é só o fato do jogador ser bom. A gente tem que elogiar também o mediador, porque ele poderia forçar uma participação e ser desagradável e até atrapalhar o debate. Então ele se manteve numa posição, inclusive no momento ele diz assim, o certo seria vocês falarem daqui, mas pô, toca aí, porque vocês estão tocando tão bem. Continua o jogo, né? Ele dá porque eles saíram dos jogo, né? E foram para frente da câmera e ficaram ali. Então ficou um posicionamento bacana e um conteúdo legal que as pessoas puderam observar e qual seria o melhor ou essa possibilidade de observação contra o debate. Eu acho que continuar nessa toada, estamos bem, né? A gente vai poder escolher de uma forma mais clara e com as propostas ali colocadas. É mais honesto, né? É mais honesto por parte das campanhas apresentar as suas propostas e a capacidade de realização, né? Porque proposta qualquer um faz. Eu vou aumentar o salário dos professores. Mas explica como é que você vai fazer. A administração é matemática, né? É orçamento. Então, quando você tem um debate de pessoas técnicas e preparadas, o cara fala, eu vou aumentar o salário dos professores, mas eu vou tirar daqui, tem a rubrica aqui, tem não sei o que e tal, e vai chegar, é factível. Aí o outro defende, não é por conta disso e daquilo. Então, assim, isso que se chama de debate qualificado. Pelo menos para mim, pareceu. Eu acho que o Estado de São Paulo ganhou. Que tem sempre uma evolução. O político não é só político. Ele tem que ter um pouco mais de técnica. Tem que conhecer da técnica. Não, você tem que ter um conhecimento de administrar, porque até para a escolha do seu staff fica diferente. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Falando da programação, inclusive, de amanhã. Da cidade de Santos contra a cidade de Cubatão e falando também sobre o Vale Gás na Caixa Econômica Federal. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Que tal programar a sua festa de fim de ano? Já pensou em passar 6 dias de pura diversão? 6 dias em alto astral, desfrutando de uma estrutura para descansar corpo e mente. Você irá se hospedar no Mariá Plaza Hotel, com acomodações em quarto duplo de luxo, totalmente equipado. O hotel coloca à sua disposição restaurante, área de passeio arborizado, pista de caminhada, piscina, quadra de tênis, quadra de squash, quadra de beach tênis, salão de jogos e playground para as crianças. Durante a estada, uma programação turística especialmente preparada para você. Comidas típicas, pista de kart, e você vai desfrutar do Hot Plant Parque Aquático. Mais de 30 mil metros quadrados com águas termais,
onde o relaxamento e a diversão são garantidos. E claro, sua festa de virada de ano, com a qualidade e requinte que você merece a bordo do barco Odisseia. E não para por aí. As refeições estão todas no pacote. Isso mesmo, café da manhã, almoço e jantar. E sem dúvida, o seu maravilhoso jantar de Réveillon. A saída é no dia 27 de dezembro de 2022 e o retorno é no dia 2 de janeiro de 2023, usando o modal rodoviário, ônibus com conforto e segurança. Gostou? Todas essas maravilhas ao seu alcance. E você pode ainda parcelar em até 6 vezes no cartão de crédito. Não perca esta oportunidade. Começar o ano novo em grande estilo. Invista em você ou presenteie alguém especial. Ligue agora ou utilize o WhatsApp 013 98110 4301. 013 98110 4301. Ari Trevisan, seu agente de viagens. Viajar faz bem. E viajar entre amigos é ainda melhor. Bebidas não estão incluídas no pacote. Divas, as mais belas vozes femininas, interpretando sucessos que marcaram época. Divas, sempre ao meio-dia, na sua Virtual. Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Dez horas mais 31 minutos, estamos de volta esta de terça-feira, dia 11 de 2022. André, vamos para as matérias desta terça-feira, véspera de feriado, né? Feriado, dia das crianças e dia também de Nossa Senhora Aparecida. Vamos às matérias desta manhã. Vamos, Márcio Chaves. Vamos falar sobre... Eu posso falar do intervalo? Daqui a pouquinho. Pode falar agora do intervalo. Eu queria parabenizar a Maria Clara. O intervalo tá muito bom, rapaz. E eu até, com dificuldade no sono, me vali dos aconselhamentos de Maria Clara. Entrei no Netflix, lá na programação... como chama lá? Do sono? Da meditação guiada. Ficam umas figuras lá, uma vozinha legal. Estou me Eu fiz a meditação guiada. Aí, é verdade. Eu dormi, né? Eu não posso dar muito testemunho porque eu dormi. Eu acho que resolveu, porque a minha intenção era essa. Eu estava parecendo que ele estava falando do intervalo do News, ele estava falando do intervalo mesmo. Vamos lá falar sobre a polêmica sobre a utilização da pista central do aeroporto de Congonhas. Um acidente com o jato executivo que fechou a pista do aeroporto de Congonhas no domingo, dia 9. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABA, reforçou sua posição pela restrição de aeronaves de baixa performance na pista principal do terminal, localizado na zona sul de São Paulo. Em nota, a Aviara afirmou que a restrição de aeronaves de pequeno porte na pista principal, principalmente em horário de pico, é uma preocupação antiga da entidade. Bom, foram mais de 250 voos, né, entre decolagem e aterrissagens que foram cancelados, né, em Congonhas por conta da aeronave que acabou aterrissando lá, teve um problema, estourou o pneu lá e ficou 9 a quase 10 horas na pista esperando para ser removida. E agora aceleou prejuízo para todo mundo. Lógico, empresas aéreas tiveram que hospedar, estadia. Tem toda essa questão com o consumidor, né? E estão querendo agora parar com essa questão de aeronaves de pequeno porte estar utilizando a pista central. André. Acho nada mais justo, nada mais adequado
do que você ter uma pista auxiliar que seja competente para receber esse tipo de aeronave, né? Porque o prejuízo é muito grande. E não só do aeroporto, da companhia aérea, das pessoas que se valem do transporte, digamos, comum, né? Das grandes aeronaves, das grandes companhias. Eu acho que o prejuízo é enorme e não pode. Não há espaço para se admitir que seja causado por uma aeronave de pequeno porte, tendo em vista que o aeroporto não tem pista auxiliar específica, ou que essas aeronaves não sejam direcionadas para outros campos de pouso de menor porte, porque normalmente são voos fretados de donos de pequenas companhias aéreas, né? Ou particulares, né? Do Neymar, desses cantores que tem também. Mas assim, você não pode deixar, imagina, 250 aeronaves, né? Você não pode, por conta de a Anitta que está se deslocando, ela tem o direito, mas assim, eu acho que ela já não tem o direito de usar uma pista central de Congonhas ou de Guarulhos quando eventualmente um problema na aeronave dela vai causar um transtorno e às vezes tragédias, né? Porque se você tem, dependendo do voo aí, não tem condição de arremeter e de circular tanto. Então assim, não sei. Eu acho que a gente não é tão competente assim para falar sobre o assunto, mas me parece adequado que tenha. Vamos fazer um paralelo assim. Hoje você tem um corredor para ônibus e um corredor e a pista local para os carros particulares. Que paralelo fantástico. Fantástico. Então, o corredor para ônibus é o coletivão, vai mais gente ali. Legal, legal. Fluxo. Parabéns, Marcelo. Olha... Colocamos aqui pro povão. O povo fala, estão falando de avião, eu não vou andar de avião. Vai, sim, vai. Vai voltar a época do povo poder andar de avião. Vamos para a próxima matéria. Não levanta a bola para mim, não. Caixa inicia pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás. Atenção, a Caixa inicia hoje, terça-feira, o pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás referente a outubro. Neste mês, o calendário de pagamento previsto para começar no dia 18 foi antecipado em uma semana. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir a uma agência. Os beneficiários com o final 1 são os primeiros a receber conforme calendário escalonado. O pagamento é feito de acordo com o final do NIS do beneficiário, com o término previsto para o dia 25. Vamos ver a tabela aqui? Então atenção para você que recebe o Auxílio Brasil e o Vale Gás. Final 1, 11, 2, 13. Final 3, 14, 4, 17, 5, 18, 6, 19, 7, 20, 8, 21, 9, 24. E o final 0, dia 25 de outubro. Então aí as datas para você. A Caixa antecipou o pagamento, começou a pagar. E o pessoal que está necessitado aí, se valendo, então está liberado já. Tem o que comentar, né? Benefício. Tem o que comentar. A notícia está dada, né? Vamos à próxima. Posto de atendimento do trabalhador PAT de São Vicente divulgou 7 novas oportunidades de emprego. O posto de atendimento ao trabalhador de São Vicente divulgou para esta terça-feira 7 novas oportunidades de empregos em diferentes segmentos profissionais. O atendimento é sempre de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, de forma presencial nas unidades, a área insular da Avenida Presidente Wilson, 1126, no Itararé, e na unidade da área continental, na Avenida Ulisses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco. É necessário que o candidato leve RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Vamos para as áreas, né? Para quem quer mais agilidade, é possível acessar as vagas disponíveis pelo aplicativo Cinefácil, em celulares com sistema Android, ou por meio do cadastro pelo portal do Ministério do Trabalho, o Emprega Brasil, por meio do link empregabrasil.mte.gov.br.
As vagas são uma vaga para mecânica de máquinas pesadas, manutenção, 3 vagas para confeiteiro, 2 vagas para motorista de caminhão e uma vaga para operador de empilhadeira. Para todas essas vagas é necessário que você entre no site e observe os requisitos, né? Os requisitos necessários para a aplicação, para você concorrer a essas vagas aí. Alguns existem experiências, dependendo do local de trabalho, onde a pessoa reside, algumas exigências nessas vagas, mas são 7 vagas. Se você está aí disponível no mercado, dá uma parte, atualize o seu cadastro, participe, concorra, né? De repente você acaba sendo empregado aí e começa essa segunda quinzena do mês de outubro já com um salário garantido, né? Se Deus quiser. Eu só lamento uma coisa nessa informação, não é crítica alguma, mas em relação à notícia, mas chama a atenção, né? Salta aos olhos, assim, 7 vagas, né, Márcio? Isso é muito pouco, né? Sim, 7 Como é que vagas, pode tanta gente desempregada aí? Abriu vaga. Puta, abriu para 7 vagas, né? São tempos duros, né? Então a gente, mais uma vez aí, solidariza aí com quem está desempregado e dias melhores esperamos aí, um momento crucial que nós estamos vivendo, né? Eleitoral, dependendo de quem acabamos de eleger para parlamentos, né? E dependendo de quem a gente elege para o executivo, influenciará diretamente no quadro de recuperação econômica ou não, né? Poderá influenciar, né? Então mais um lembrete para que a gente pense muito bem, para que a gente não deixe de assistir aos debates, né? Como foi o de ontem, né? Domingo tem o debate para presidente também E você tem um posicionamento, né? Interessante, André, porque assim, o cidadão ele tem que se lembrar que ele deve cobrar, ele deve exigir essa questão. O emprego não é um benefício, é uma obrigação de ser fomentado, principalmente num país que precisa de infraestrutura, né? Não, o Estado ele emprega diretamente, ele emprega indiretamente e ele atua direta e indiretamente no fomento. No fomento né? Então é necessário, política pública assim, apertar esse calo aí, não pode deixar assim não. E um alô especial, vi ali que tem vaga ali de operador de empilhadeira, um alô para o nosso amigo Carlos Guilherme, né? Grande abraço. Grande frango, né? Grande frango. Olha, Carlos Guilherme, pouca gente vai conhecer. Falou frango, todo mundo conhece. Vamos dar mais uma matéria nesta manhã de quinta-feira. Ah, sim, Santos Comic Expo deve atrair cerca de 15 mil pessoas neste final de semana. A maior convenção de quadrinhos do litoral paulista, a Santos Comic Expo, chega à sua 7ª edição, que será realizada neste sábado, dia 15 e domingo 16, a partir das 11 horas, no Centro de Cultura Patrícia Galvão, na Avenida 48, na Vila Matias. O evento é gratuito e reunirá grandes nomes do segmento, contando também com diversas atividades, exposições, painéis, cosplays, RPG, free play, card games, jogos, stands e áreas de artistas. O encontro tem o objetivo de promover a difusão das histórias em quadrinhos e a cultura geek. O intercâmbio cultural entre artistas da Baixada Santista e nome de outros estados. É a democratização do acesso à cultura. Este ano são esperadas cerca de 15 mil pessoas e mais de 100 profissionais da área. Tá aí, Santos Comic Expo acontecendo no fim de semana. Maria Clara, tá aí o Universo Geek, né? O pessoal já atividade do Universo Geek. Isso me fez lembrar, eu lembrei outro dia, na segunda-feira, comentei até a respeito do nosso saudoso Marcelo André, da TV Polo, né? Saudoso Marcelo André, que sempre promoveu, né, essa questão do evento Geek na cidade de Cubatão e, lógico, perdemos para Marcelo para Covid. Para Covid e fica essa lacuna, né? Esse evento que sempre foi espetacular. Teve um deles que chegou até o Batman com o carro, né? Foi não tenho a menor proximidade com esse tema. Não fui um menino de leitor de gibis. Tinha um amigo meu, o Valdomir. O Valdomir era goleiro de futsal e foi atleta aqui do Roberto Dick, da Prefeitura de Cubatão, de 100 metros, de salto em distância. E o Valdomir mudou para minha rua e ele tinha essa coisa com o gibi,
me trouxe a leitura de Chico Bento, das histórias de Também Chico da Mônica, Bento. tá? Zero, Recruta Zero. Não, Recruta Zero eu nunca fui leitor, mas eu virei um leitor assíduo de Chico Bento, né? Torcia pra Rosinha arrebentar com ele. O Valdomir, ele era... Tava mais pra devoto de Wolverine. Não, ele na época que não se falava, nossa, era a Liga da Justiça, né? Os desenhos, né? Que a gente assistia. Eu não tinha proximidade nenhuma. Eu conheci os X-Men através dos gibis do Domir. Eu lembro que ele tinha uma coisa especial com o Surfista Prateado. Surfista Prateado. E eu acho fantástico, rapaz, falando em quarteto, fantástico. Eu acho fantástico esse universo, não somente como iniciação do jovem leitor no mundo da literatura. Gibi não é literatura? Claro que é, rapaz. Você esse universo de quadrinhos, por exemplo, na Bélgica, é gigantesco, né? Assim, o público leitor consome demais quadrinhos, né? Pois não. Você só fazendo adendo, você comentou sobre um dos maiores ícones, né? Que é a Turma da Mônica. Que gerações e gerações se mantém. Sim. Foi pra telona, mas isso não eximiu os gibis, muito pelo contrário, né? São os quadrinhos. Faz os parte animes. o Maurício Souza, ele faz parte da cultura juvenil, patrimônio, assim, né? o patrimônio nacional. E eu falava da Bélgica, a Bélgica tem uma coisa muito forte, arraigada dessa coisa do Tintin, as aventuras de Sim, Tintin, os Smurfs, assim, não raro você vai numa livraria, a parte dedicada aos quadrinhos é muito grande. Nós temos um primo lá, da minha parte emprestada, o Fabiano, o Renato. Renato é músico e ele também se dedica a essa coisa dos quadrinhos. É um universo bem legal, bem legal. É interessante que assim, né? A gente tem um período da vida em que a gente se dedica aos quadrinhos. E em outro momento da vida, quando chega a paternidade, você acaba se dedicando aos quadrinhos também e outras coisas, né? Você já deve ter passado pela Galinha Pintadinha, do Baby Shark e vai fase ainda da Turma da Mônica. Você sabe, porque você já está acompanhando aí, que você tem me ajudado nessa coisa aí do Baby Shark. A Helena, rapaz, ela era fissurada em Galinha Pintadinha, Tadinha. pegou horror. Põe na TV, ela chora compulsivamente. Ela grita, ela está aterrorizada pela Galinha Pintadinha. E eu realmente acho aterrorizante aquela galinha. Eu concordo com a minha filha. Ela é terrível, um negócio meio estranho mesmo. Agora ela continua fissurada pelo Baby Shark, e que é apresentado pelo mestre de cerimônia, o Pink Fong. E o Pink Fong é um bichinho cor-de-rosa, né? Pink Fong. E ela é fissurada no Pink Fong, rapaz. Então, eu tenho tentado apresentar outros. É um crio? Ele é um quê? O primo do camarão? Como é que é? Não, rapaz, é um bichinho rosa, é como se fosse um lobinho, uma raposinha. Mas não discuta com o universo fantástico. Ele não precisa ser peixe, nem fruto do mar, nem nada. Ele tá ali, pronto. Ele tá ali, ele tá ali no esquema. Calça quadrada e segue. Rapaz. Vamos para mais a próxima matéria, depois de Baby Shark. Saímos do debate de governador para Baby Shark. Baby Shark, chururu. O Bonde de Santos terá oficina de baristas para crianças e meia tarifa no feriado. Em 4 saídas do Bonde do Café Japão, das 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30, as crianças poderão participar de uma oficina de mini baristas. Na atividade, especialistas formados pelo Estação Bistrô, Restaurante Escola, vão ensinar todo o processo de preparo da bebida e como decorá-la com criatividade.
O bonde tradicional também estará circulando com a saída das 11 às 17. Neste dia, todos os passageiros pagarão meia tarifa, que é R$ 3,50, né? R$ 3,50. Normalmente, o desconto só é concedido a maiores de 60 anos, professores e estudantes. Fechou? Maravilha. Então, todo mundo pagando R$ 3,50. Acho que quem tiver acompanhado de crianças, se eu não me engano, até 5 anos também, as crianças não pagam. Maravilha. Tá aí, ó. Final de quarta-feira, Dia das Crianças na quarta-feira. Tá aí um passeio para que você possa fazer uma coisa cultural, né? Um preço acessível e uma possibilidade das crianças se divertirem aí com esse curso de mini barista, né? Aquela questão de acompanhar lá o trabalho do barista e que é histórico, né, André? Num bonde que também é histórico. Né? Márcio, quando a cidade tem estrutura aí, não vamos dizer que o centro de Santos hoje não é a maior maravilha do mundo, mas a administração pública, não essa especificamente, ou a passada, ou as outras, elas têm tentado a questão da revitalização do centro. Mas assim, Santos tem alguma estrutura e através dessa estrutura você consegue adaptar, né? Então assim, a questão do restaurante escola, ela é fantástica, né? Porque durante o ano você tem essa capacitação de mão de obra e também você para manutenção você vende, né? Você também serve, né, o público, né? E acredito que esse dinheiro seja revertido para a própria engrenagem, né, do sistema. E aí você tem ali alguma coisa para servir de apêndice, para servir de protagonista, para nos momentos. Então hoje é o Dia da Criança, mas poderia amanhã, né? Poderia ser o dia do professor. E aí você tendo estrutura, você consegue trabalhar a questão das vilas criativas, né, que terão os seus eventos e tal. Então é importante que, e aí não há crítica específica só a Cubatão não, onde estamos, mas toda cidade tem que ter uma estrutura mínima, se puder máxima melhor, né? Mas pelo menos mínima para poder atender num momento desse, não fica inventando coisa. Puxa, vamos ter que, aí tem que criar. Tem algo que funciona já e que é só você falar, ó, atende esse público aqui agora, vai atender. Você bem legal. falou. Coisa de barista para criança, aprender a tirar um cafezinho, história, né? fazer um drink, claro que sem álcool, né? É lógico, é mais uma demonstração, se observarem ali. E, André, que você comentou a respeito dessa questão, e nós anunciamos aqui cerca de, acho que uns 2 meses atrás, eu não sei mais ou menos o número, 50 vagas na área gastronômica, que a cidade de Santos estava ofertando, inclusive para trabalhar fora de Santos. Pra você ter uma ideia, então, o que é você ter uma escola de gastronomia. Um abraço para a D11, que faz um trabalho espetacular com as crianças, com os adolescentes de um abrigo, né? As crianças que estão abrigadas, elas participam, os adolescentes participam de um curso da D11 para que se formem como chefes de cozinha. Tá no YouTube, né? Tá no marciochaves.com, D11 Brasil, tá lá e é espetacular o que é feito. E tá aí uma lembrança que eles fazem, principalmente que os jovens que estão abrigados aos 18 anos não podem mais permanecer sob a tutela, suas vidas, inclusive não há possibilidade de manutenção. Então muitos jovens saem e vão trabalhar de que forma, né? E a D11 se preocupando com isso, com esses jovens abrigados, oferece o curso e espetacular. Espetacular, tá de parabéns no interior de São Paulo. E vale a pena acompanhar, tá lá no site, no marciochaves.com, D11 Brasil. Um abraço, pessoal da D11. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira, véspera de feriado na quarta.
Cubatão recebe Kids Day em 12 de outubro. Cubatão recebe o Kids Day nessa quarta-feira na Estação das Artes, na Avenida 9 de Abril, número 2800, Vila Nova. A programação começa às 12 horas e termina às 18 e terá diversas brincadeiras como curso de cosplay, arena gamer, hipnose, curso de K-pop, né? Stand de quadrinhos, Just Dance e a Casa dos Black. Além da Secretaria de Cultura, o evento tem o apoio da Max Geek e Agência de Criações de Desenho. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível ou R$ 5,00. Os alimentos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade e parte da renda será destinada ao Fundo de Incentivo à Cultura, explicou o secretário de Cultura, Zeca Rodrigues. Está aí, então tem um evento lá na Estação das Artes. Lembrando que também vai ter um evento na Avenida 9 de Abril, alguma coisa assim, não sei ao certo agora, não posso afirmar, né? Que vai ter alguma coisa nesse evento, não posso afirmar que agora não tem, só me veio a lembrança de ter lido rapidamente, mas não consigo definir. Mais um evento para as crianças no dia 12. E vamos agora a mais uma matéria, né? Vamos à próxima matéria? Se não me engano, está relacionada ao servidor público, perfeitamente. Caixa de Previdência, atualização cadastral de servidores ativos, de 1º a 30 de outubro. Isso aqui está no site da Prefeitura, então. 30 de novembro, perdão. 1º de novembro, de 1º de outubro a 30 de novembro. Isso aqui está no site da Prefeitura de Cubatão. Você entra lá, clica e vai saber mais a respeito. Atenção, hein? Atualização cadastral de servidores ativos. O pessoal que está na ativa vai lá. Já os aposentados já se cadastraram, né? Agora é o pessoal da ativa. E a Caixa de Previdência vem junto com a administração pública. O salário outubro, o pessoal está aguardando o envio do projeto, né? Para que possa fazer essa ampliação, esse pagamento, a suplementação do orçamento para que se faça o pagamento de pensionistas e aposentados. Obviamente, se esperava um compromisso de se mandar a suplementação de uma única vez. Bom, como a gente está no final do ano, tecnicamente vai ser passo a passo, né? Envio. A gente acredita, eu menos penso assim. Afinal de contas, fechar as contas do ano, a gente sabe que nos primeiros 6 meses a coisa foi mais desenvolta e no final é mais o ajuste para ficar dentro do orçamento, não, André? Esse orçamento aí de Cubatão, ele parece que foi apresentado como se fosse uma casa que não cabe todo mundo, então não chegou ninguém, né? Já estavam todos lá e aí pro pessoal conseguir dormir, você vai fazendo um puxadinho. Então faz mais um quarto, põe 200, porque ao invés de... Tira da sala, coloca pra cozinha, tira da cozinha... Porque tu joga 200 num ano e no outro ano tu joga 100, obviamente vai faltar. E aí você tem que ficar fazendo puxadinho. Eu, sinceramente, não consigo entender essa mágica que o governo municipal tentou operar aí, ou o erro no planejamento. Seria bastante interessante. Eu vi que ontem teve aqui o Rodrigo, né, o secretário de Saúde, falando aí a respeito. Depois eu gostaria de falar um pouco a respeito, assistir. Mas seria interessante aí o pessoal do planejamento ver o teu programa ou simplesmente entrar no portal de transparência e explicar por que essa conta que não fecha, né? Que você disponibiliza uma verba que não é suficiente, sabendo que não era, e depois ter que fazer esses puxadinhos aí, né? Então, e o servidor que precisa receber é dado a ele angústia de não ter a certeza se receberá ou não. Você, né? Imagina as pessoas que já estão numa certa idade, que têm a necessidade aí de estar... já você fica preocupado. E a idade vai chegando, você vai perdendo toda aquela
aquela questão do traquino mexer com as coisas. Não, tudo me parece muito mais preocupante. Afinal de contas, você já está numa idade que fala, poxa, vou começar tudo de novo? Não tem como. Né? Tem essa preocupação. E aí você causa uma insegurança. Né? A gente tem que pensar por esse lado. Quem está aposentado tem a sensação de que está seguro. E você, quando demonstra essa insegurança, como é que fica, né, essas pessoas? De que forma isso atinge as pessoas? Né? A gente tem falado tanto da pandemia, tem falado tanto dessa questão de depressão. Teve aí o Setembro Amarelo, nós estamos no Outubro Rosa, quer dizer, nós falamos da questão que envolve a psique das pessoas, de como o psicológico está. E aí, numa situação dessa, um país que está saindo de uma... Você vê a possibilidade de não ter o salário, é lógico, a gente acredita que isso não aconteça. Afinal de contas, o Tesouro é responsável, o Tesouro tem que pagar. A situação aí é para se mexer no fundo, né? No fundo blindado. E tem aí o conselho da FUNPRE, tem o pessoal que já tem feito análise e tudo. Mas a preocupação é utilizar o fundo e é isso. Não garantir. Por quanto tempo é o fundo? Os estudos era que isso, aquilo, quer dizer, como esse fundo vai se garantir? Essa retirada mensal, né, em torno de 20 e poucos milhões, há uma entrada de certo valor na Caixa e um cumprimento pela Prefeitura de 14 a 15 milhões. Quer dizer, como é que se gerir isso? Você pega um valor, se esse valor não tiver aplicado e a rentabilidade não for suficiente, você começa a perder o teu fundo, a tua capacidade de gerar a renda para cobrir. Nós estamos falando aqui de uma despesa fixa por um tempo. Nós estamos falando de 220 milhões, 240 milhões no ano. É isso. Então, como é que você vai pegar um fundo que tem que estar em 1 bilhão e qualquer coisa para poder conseguir suprir isso? Nós estamos falando de 1 bilhão, estamos falando de 20% de rentabilidade, André. Mercado acionista, como é que se faz esse cálculo? Eu mesmo não conheço e queria sobre a matéria saber como é que se faz para você conseguir gerar 200 e poucos milhões aí no ano de rentabilidade para se pagar os aposentados. Márcio, eu acho uma falta de respeito com os mais velhos, e aí não vai demagogia alguma da minha parte. E se for, paciência. Mas a gente foi criado numa época em que dava respeito ao mais velho, né? Não simplesmente por ser mais velho, mas eu acho que as pessoas que, né, o servidor público aí que deu sangue, deu a vida, né? Outro dia aí tinha uma turma muito grande, com medo da desaposentação, da exoneração, porque admitidos antes da Constituição de 88, quer dizer, depois de 30 anos os caras vão perseguir, nego, sabe, gente que, tem um monte de gente aí tomando tarja preta aí, porque não sabe se vai receber, se não vai, um terrorismo. Agora o aposentado, você fala, não, mas é responsabilidade do poder público. Tá, é responsabilidade, tá, mas e se não pagar? Como é que faz? Aí tem que entrar. Tem que procurar um advogado, né? Acionar judicialmente. Para um dia, se Deus quiser, receber, porque essas dívidas com o erário viram precatórios que a administração pública paga quando Deus quiser, né? E agora, com a questão do teto de gasto, fura teto de gasto, cada vez pior a questão dos precatórios, a falta de previsibilidade de pagamento, né? Então, assim, o administrador público, ele, muitas vezes, os prefeitos, eles têm aquela postura do cartola de time de futebol, sabe? Aí o presidente do Santos vai lá e contrata o Luan, que ganha. O Corinthians está pagando o salário, né? Pelo que a gente sabe, mas o cara ganha fortuna para não jogar, e aí tu vai lá e contrata esse cara, ou tu admite ele, pra quê? Né? Então, às vezes, o administrador público, ele parece isso, né? O cara, em vez de promover uma dotação orçamentária específica e suficiente, não faz. E não há explicação, né? O governo federal inventou um tal de sigilo de 100 anos. Então, o cara gasta e põe um sigilo de 100 anos para dizer, não,
E aí não tem críticas, não estou falando de eleição, não, estou falando de gestão pública. Mas como isso? Mas em que lugar do mundo exige... Quer dizer... A transparência é transparência. Até se fosse... Não tem que ser dividido nem de 100 minutos. E aí, abrir para um pouquinho de sarcasmo, mas, Márcio Chaves, eu sou um cara curioso. Eu não estarei aqui daqui 100 anos. Eu quero saber. Gente, no mínimo a gente tem que trazer isso aí para uns ventinhos. Uns ventinhos, pô. Eu quero saber. Não, só para depois da manhã. No máximo 30 dias. Sabe, eu quero saber. A minha curiosidade vai me matar, rapaz. Eu vou me comer na um. 100 anos é muito tempo. Não, gente. A gente fica aqui pressurizando isso. Não aguento, não. Mas, cara, encerramos aqui hoje. Ai, meu Deus. Nós aqui estamos, é lógico, né? A gente precisa dizer. Veja bem, fofoqueiro é uma coisa, nós somos comentaristas. Não, é outra coisa. Não admito esse tipo de alcunha. A gente tem curiosidade com alguns fatos públicos. 11 horas mais 4 minutos, né? Estamos chegando no finalzinho do Virtual News de hoje. Tem alguns destaques, Márcio, para a gente. Primeiro, você sempre fala bastante aí da questão das câmeras de monitoramento e eu vi que hoje tem publicação da vereadora Aldre, né? Que a Prefeitura de Santos já adiantou que pretende dispor cerca de 3 mil câmeras de monitoramento e tal, e ela está cobrando câmeras na área continental. Aí diz, Aldre afirma ter recebido relatos de moradores do Caruara, segundo os quais um homem tem perseguido e ameaçado estudantes. Então, assim, por isso que a gente fala, né? Lembra que você falou, 3 mil? Eu falei, 3 mil é suficiente? Às vezes não, vai melhorar muito. Mas talvez ainda falte, né? Para os bairros mais afastados. Ou simplesmente dividir o pão, né? Então, se vai a Avenida da Praia, ao invés de colocar 10, põe 9, põe uma para cá, outra para lá, põe 5, põe 3. Né? Eu acho que precisa... Quando a gente... eu acho que a administração pública ela deve gerir o dinheiro e os benefícios que vai dar ao público, que vai colocar à disposição dos cidadãos, como uma mãe faz com os filhos, né? Dividindo igualmente, né? Então não adianta você colocar um monitoramento fantástico na Avenida na Costa e no Caruara não ter uma câmerazinha sequer. Então acho que é importante. Eu queria falar do programa de ontem que eu ouvi, achei muito legal. Me surpreendeu positivamente a gente ter um colega meu, né? Um advogado preparado. A gente, via de regra, vê a administração pública sendo ocupada por gente despreparada e não o conhecia, achei um sujeito, um colega preparado, né, que vai se preparar mais ainda, sucesso, espero que tenha bom êxito, né, no mestrado. No entanto, eu gostaria de ter estado presente para perguntar a respeito da possibilidade ou não de dar continuidade às terceirizações no hospital. Você sabe que eu sou um crítico não só de terceirizações em hospitais, sou crítico de terceirizações desde que inventaram as terceirizações, né? Como advogado trabalhista, a gente entende que a intermediação de mão de obra só serve para alguém mais ganhar, né? E no caso do poder público, perder e o munícipe perder. Então, gostaria de questioná-lo a respeito disso e gostaria de questioná-lo também a respeito, que eu não percebi, se você perguntou, talvez não tenha pego essa parte, mas que eu assisti depois, enquanto trabalhava, mas a respeito das contrapartidas da fundação, né? Que ela, quando entra, ela tem a obrigação de um determinado investimento, tal, se isso foi cumprido durante o tempo de contrato, se não tem problema algum, né?
E em relação à fala das vacinas, realmente parabenizá-lo, porque é mais um que fala a favor de uma coisa que acho que seria difícil que alguém falasse contra. Mas nós vivemos num momento do país que tem muita gente falando mal de vacina, inclusive a presidência da República, e ele trouxe isso ontem, me surpreendeu positivamente nesse sentido também, né? Então, queria fazer esse registro aí. Só colocar o Rodrigo, ele não mais é secretário. Sim, de saúde, eu entendi. Só quando. O nosso espectador que acompanhou ontem o programa, ele não é mais o secretário de saúde. Saiu da pasta em detrimento de alguns projetos particulares, pessoais, e que vai seguir, não está mais na Secretaria de Saúde. Legal essas colocações, mas a gente consegue trazer o novo representante da área, né? Que era uma pessoa da pasta já, está falando a respeito, né? É muito bom. Porque quanto à vacina, só para fazer um adendo, é difícil para mim entender como alguém que foi vacinado se nega a dar a vacina ao filho. Quer dizer, você que é pai, você foi vacinado, né? Você teve a vacinação. Se hoje você tem a imunidade, é porque você foi vacinado. E nós estamos falando de vacinas que já tem uma a polio, Márcio. Então, pelo amor a polio de Deus, está com 50%, gente. 52,41, quer dizer, é necessário que se faça a vacinação, né? Então, não dá, porque a irresponsabilidade. A gente falou aqui, a gente admira algumas pessoas, algumas atitudes, mas não quer dizer que você admira o trabalho. Agora, se aquela pessoa tem uma atitude que não condiz com aquilo que você acredita, você não vai segui-la. Você tem que ter personalidade. E essa questão da vacina é uma questão de responsabilidade e personalidade. Você tem que entender. Olha, você está abrindo mão da responsabilidade de salvaguardar a vida da criança. Não é a sua, é a da criança. E a responsabilidade tá praticamente, nós não tínhamos caso. E agora analisa-se um caso aconteceu. Quer dizer, não dá. É uma coisa que já era extinta, uma gotinha. Sabe o que acontece? Nós pegamos esse período que, para essa discussão, é muito ruim que se confunda com o processo eleitoral. Porque tudo que a gente fizer de... Porque assim, você ocupar o espaço que alguns políticos ocupam, quando você fala contra a responsabilidade, aí, novamente, do gestor público, no caso do Bolsonaro, que parece que não tomou a vacina e deu vários testemunhos, teve vários embates nessa questão da vacina. Eu acompanhei na questão do Covid, agora na questão da Covid também. Não. É que assim, quando você desacredita a questão vacina, você vê que é um efeito imediato. Então, o que precisaria do governo federal era de uma campanha muito forte, já que tinha, se é que tinha algum senão em relação à vacina da Covid. Então os caras falaram, não, a gente é contra tal, que não tomaram esse posicionamento. No final compraram e tal, então não tomaram esse posicionamento efetivo. Mas assim, se fosse nessa linha, agora parar tudo e falar assim, gente, ó, isso aqui a gente brigou ali, mas era por causa daquela situação. Daquela situação, mas ó, nós precisamos vacinar. Mas ficou uma coisa aberta que as pessoas passaram a criticar a vacina de modo geral. Então cada um, outro dia, fala, mas a vacina da gripe desenvolve isso, desenvolve aquilo. Meu, o efeito colateral, um AS tem, né? Então assim, e pode desencadear assim doenças, mas qualquer remédio. Então assim, a vacina contra o sarampo, ela é importante. A vacina, porque a gente erradicou doenças que estão voltando. O sarampo voltou. Como voltou o sarampo? Nós temos a migração. As pessoas vêm de vários lugares do mundo para o Brasil. E se você não está, se
você não tem a vacinação, como é que você vai... Você não vai se proteger disso, não e vai acabou. proteger as pessoas também. Então. Agora, fica aqui, eu até me comprometo a fazer isso, nós vamos fazer um levantamento, saber quais eram os números dos últimos 5 anos. Como é que vem sendo essa questão da vacinação, se ela caiu de forma gradativa ou se caiu vertiginosamente. Vamos saber como é que é essa... Porque independe, é só para uma análise. A falha existe. A falha existe, independendo se ela foi A falha da campanha, eu digo, que o Brasil sempre foi campeão. Zé Gotinha, coisa e tal. Se ela foi vertiginosa ou se ela foi paulatinamente, isso não exime a responsabilidade do poder público em estar levantando essa questão e agilizando a trazer situações em que possa isso ser alterado. Nós estamos falando de vacinação. Vacinação é coisa séria, é seríssima. 11h14, hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Se você me permitir, hoje eu tenho um poeminha que eu fiz aqui enquanto a gente abriu o programa. Se não Dia for... das crianças, amanhã, feriado, poema. Andando na tela. Aqui, Márcio Chaves, a nossa ouvinte mais assídua, minha esposa, dizendo dando uma dica pra gente de repente instituir um momento Sônia Abrão no programa, um momento mais festivo, né? Um comentário sobre algum fato, né? Sabe? Fofoca. Não diria assim, né? Mas tudo bem. Eu mandei pra Maria Clara, se ela conseguir colocar. Eu lembrei agora do meme aqui da. Eu estava assistindo vários memes, né? Chegou um meme de a mulher correndo e a outra falou: a última que chegar é a mulher do padre, né? Ela imaginou o padre Fábio de Mello, né? E começou a afrouxar. Chegou o Kelman. Aí quando ela olhou, lembrou do Kelman, falou: que padre, né? Vamos definir com que padre, cara. Ai, que horror, Então, tá Marcelo. aí, Fabiano. Gostaria de pedir desculpa aos nossos ouvintes e telespectadores. O momento SA. Marcelo Chaves, podemos? Podemos. Amanhã, do André, por favor. Amanhã, dia 12, né? E esses versos são intitulados Colo de Mãe. Tem horas que não tem rico nem pobre, não tem barão, não tem peão, tem mesmo nada não. Quando a angústia aperta, o peito é solidão, e o sujeito não desperta, desespera e vai ao chão. E é de lá do solo que ele clama, com fé e esperança, que a mãe lhe deu o colo, como nos tempos de criança. E ela não falha, é Maria. A mãe de Jesus jamais faltaria. Afinal,